Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia. Estamos aqui para mais uma meditação do nosso Santo Evangelho e hoje, um dia tão especial, nesse dia 24, né? Nós vamos comemorar São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja, que deu a sua parcela muito grandiosa, seus frutos de santidade e que nos leva à santidade, está vivo entre nós. São Francisco de Sales, ele junto fundou com Santa Joana de Chantal a Ordem da Visitação. A sua doação pastoral ela foi muito profunda e eu estou aqui com um dos livros, uma das suas obras de São Francisco de Sales, né? Filoteia, que quer dizer alma que ama a Deus. São Francisco de Sales, um homem muito profundo, místico também, doutor da igreja, e deu essa parcela muito importante para nós. Então hoje o convite é a gente olhar os seus escritos e também assim você vai encontrar, só colocar na internet aí o santo do dia, vai aparecer. Esse é o convite a gente aprofundar, né, a nossa vida na, na sua vida, olhar, pesquisar e tirar o máximo de proveito desse santo. O seu aprendizado é muito profundo. São Francisco de Sales, ele com seus escritos, com as suas pregações, com a sua docilidade de anunciar o Evangelho, ele converteu muitos calvinistas daquela época o qual viveu. Muitos se voltaram, vieram de volta para a igreja e descobriram a beleza de ser cristão de verdade. Nosso Evangelho hoje se encontra em Marcos 4, de 1 a 20. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou em uma barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto à margem. Na praia, Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábola, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as pombas e o comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde havia muita terra. Brotou logo, não havia muita terra, brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, que foi crescendo e aumentou, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus disse: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, o que estava com eles junto com os 12 perguntaram sobre a parábola. Jesus lhe disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus, para que os que estão fora tudo aconteça em parábola, para quem olhando, mas não enxergue, escute, mas não o compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse:
Vós não compreendeis esta parábola? Então compreendeis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra, e os que estão à beira do caminho são aqueles que não quais as palavras se semeada. Logo que a escuta, chega Satanás e atira a palavra que nela foi semeada. Do mesmo modo, os que recebem a semente em terra pedregosa são aqueles que, ouvindo a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconsequentes. Quando chega a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo sente-se, outros recebem, se secam, né? Outros que recebem a semente em os espinhos são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo e as ilusões das riquezas, de todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terra boa são os que ouvem a palavra, a recebem, dão frutos, e dão 30, outros 60 e outros 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, um evangelho muito conhecido. Eu no início falava de São Francisco de Sales e temos que ver nesse santo o exemplo que é possível, pois foi um homem como nós, né? Foi um ser humano como nós, mas que deixou, deixou a palavra, preparou o terreno, deixou a palavra cair em terra boa. Hoje o convite que fica para nós é esse, é que possamos preparar o terreno para que a palavra venha e dê frutos. Por isso fomos chamados. E é muito importante a gente entendermos que a semente todo dia do reino de Deus ela é lançada no meio de nós, no nosso coração. Basta a mim e a você querer cultivar o terreno, pois a propagação da palavra, do Evangelho de Deus está aí no meio de nós. E se alguém não ouviu falar de Deus, irá ouvir. Não vai passar ninguém mais por inocente. Porém, há uma decisão a qual Deus nos deixa livre, né? Se eu quero cultivar a palavra, com certeza ela irá dar frutos. Se eu não quero a receber, a gente vai ver que aquele terreno pedregoso, aquela areia que não é profunda, aquele terreno que é raso, pessoas, Jesus compara com aquelas pessoas que, por causa da ilusão, por causa da preocupação do mundo, logo se esfria, logo volta atrás. E aí a gente vê que até próprio Jesus diz que aqueles que recebem a palavra e não têm um cuidado devido, Satanás vem e a rouba. E quantas pessoas Satanás tem roubado a palavra? Pessoas que não acreditam mais no ministérios da igreja, pessoas que não acreditam mais na sua sã doutrina. Então, vão semeando coisas e não deixa que realmente o verdadeiro semeador, que é Deus, que lança a palavra, semeie seu coração. Então, quando nós não acreditamos que o semeador, que é Cristo, que é o próprio Deus, ele lança a semente no nosso terreno e a gente a ignora, vem Satanás e a rouba. Então, vamos pedir a intercessão desse grande santo hoje, São Francisco de Sales, que ele rogue, que a gente veja no exemplo dele que podemos também alcançar a nossa salvação
e da nossa parcela de contribuição, pois estamos falando de um bispo e de um doutor que deixou essa palavra cair e dar frutos. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.